Boa noite, amados irmãos. Olha eu por aqui de novo, mais uma vez, para trazer uma palavra de conforto, né? De crescimento para o nosso espírito. Não vamos só pensar na nossa carne, não. Vamos pensar no nosso mundo espiritual, porque a guerra é grande, é travada. A gente não vê com os nossos olhos, por isso que muitas pessoas deixam de acreditar, mas quem vive na mesma sintonia que eu com Cristo Jesus sabe, né, que a guerra espiritual ela é uma guerra grande, traiçoeira, né? Porque o inimigo ele é traiçoeiro, mentiroso, né? Ele veio e o que ele tem para fazer aqui na terra é matar, roubar e destruir. Então, por isso que precisamos fortalecer o nosso espírito para que a gente seja mais sensível a esse lado espiritual, para que a gente possa ter mais um entendimento, ter mais ter mais um entendimento de quando estiver acontecendo uma guerra espiritual em nossas vidas, a gente conseguir detectar, né, o problema, porque o Senhor Jesus Cristo ele nos avisa, né? Nos avisa em sonho, nos avisa através de uma conversa com uma pessoa, nos avisa de qualquer maneira. Então, se você tiver sensibilidade espiritual, fica fácil de você conseguir detectar esse problema, e aí você já vai orar, já vai entrar em oração também, em guerra também, para destruir essa, independente do que mandarem, né? Se mandar de repente setas malignas, obra do próprio Satanás mesmo, né? Pessoas que não gostam de você, lança palavras ruins para você e você está despreparado e aquilo ali pega, né? Você sabe que a língua, palavras, ela tem um peso muito grande, né? E ela pega, se for tanto para o bem como para o mal. A nossa língua, palavras têm um peso muito grande no mundo espiritual, principalmente, né? E do mundo espiritual vai para o mundo da carne, né? Porque a gente começa a sofrer com um problema e não sabemos o que na verdade está acontecendo, mas aí vamos tentar tratar de outra forma, mas deixa que é um problema espiritual. Como vamos conseguir tratar um problema espiritual de uma outra forma se ele é um problema espiritual? Então, eu vou ler aqui um versículo para todos nós, né? Para o deleite de nossa alma, de nosso espírito, para que a gente consiga se livrar dessas armadilhas astutas do inimigo, certo, gente? Então, o capítulo ele fica em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, esse versículo, esse versículo é um versículo que
a gente sabe, né? O que quer dizer. Ele simboliza, ele quer dizer o amor de Deus por todos nós, por mim e por você, né? Porque, preste bem atenção aqui, ó. Esse versículo é frequentemente considerado a um resumo do Evangelho, pois expressa o amor de Deus pela humanidade e a salvação através de Jesus Cristo. Esse versículo, gente, ele expressa o amor de Deus pela humanidade e a salvação através de Cristo Jesus. Então, seja lá o que você estiver passando, independente do que seja, não corra atrás de outras coisas não. Tem pessoas que vai para feitiçaria, para cartomante, você vai estar perdendo o seu tempo. E outra, esse pessoal, de qualquer forma, eles querem dinheiro. Ninguém hoje em dia faz alguma coisa desse tipo sem que tenha dinheiro em jogo, não. Você vai para uma cartomante, ela vai mentir para você, dizer que fizeram isso, fizeram aquilo para você, entendeu? Mentindo para você. Você vai trabalhar em cima daquilo que ela pedir para você fazer, você vai fazer e você vai estar perdendo tempo. Enquanto você está perdendo tempo, que era o tempo que você estaria se apegando a Deus, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele para lhe livrar desse problema, seja lá de onde quer que tenha surgido, você está perdendo tempo com cartomante, você está perdendo tempo com pessoas que mexem com feitiçaria, pessoas que mexem com santos e, enfim, muitas e muitas outras coisas que tem, outras religiões aí que diz que é religiões, mas na verdade é uma seita, né? Não é religião. Religião é todas as igrejas evangélicas, até a própria igreja católica. Eu da minha parte, eu conheço pessoas católicos que são crente. Eles só são católicos, mas eles, para mim, eles são crentes, porque eles se comportam, o comportamento, né, a desenvoltura deles é realmente de um crente, entendeu? Eles fazem o mesmo trabalho que um crente faz. A única diferença que tem é que acaba que eles têm imagem, né? Imagens em casa. Então tem essa diferença. Mas o trabalho que eles fazem, o coração bom de ajudar na hora que tem que ajudar alguém, entendeu? Eles fazem tudo isso, mas infelizmente tem a questão de... Eles dizem que não adoram imagem, mas de qualquer forma tem imagens em casa, e quando a gente tem, a gente acaba adorando. Não é para a gente, na verdade, ter, né? A gente, que eu falo, a gente evangélicos, a gente que ministramos a palavra de Deus, que pregamos o evangelho de Cristo Jesus, a gente não pode, porque a própria palavra de Deus é quem diz, né? Você pegar a sua Bíblia, você começar a ler, você tanto vai aprender como você vai aprender o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer e o que não devemos, certo, meus irmãos?
Então eu estou ficando por aqui para o meu vídeo não se estender muito, que o meu celular não está conseguindo, né, comportar, que nem vocês muito sabem, o armazenamento aqui. Mas eu peço ao Senhor Jesus que tome de conta do coração de cada um de vocês, da mente, que essa palavra que foi lida agora não fique só não passe só em seus ouvidos, mas que ela penetre em seu coração, né, e em sua mente, para que você sempre lembre, quando você tiver com problema, passando por dificuldade, lembre desse versículo, lembre dessa palavra e vá buscar ajuda. E vá buscar ajuda em quem realmente pode nos ajudar. O Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. Nada no mundo é impossível para Ele. Não há nada impossível para você que não seja possível para o Senhor Jesus. Então, gente, meus amados e queridos irmãos, vamos louvar, glorificar o nome do Senhor. Glorifique, louve, tenha sempre esse prazer de ter o louvor, a palavra do Senhor em sua casa, em sua residência, para que o Senhor Jesus ele possa habitar, né? Porque o Senhor Jesus ele não é do tipo que entra na sua casa, na sua vida e invade. Não, ele deixa que você dê espaço, abra a porta para que ele entrar, que você convide, entendeu? Já o inimigo não, ele entra esbagaçando tudo, e se você não tiver sensibilidade espiritual, você não vai conseguir entender e vai perder muito tempo para conseguir reverter a situação. Então só o Senhor Jesus salva, só Ele liberta. Não estou aqui para condenar ninguém, para falar da religião de ninguém. Mas o que eu sei, eu busco na Bíblia. O que eu ouço, eu vou consultar na Bíblia para poder passar para vocês, certo? Passar para vocês e a cada dia que eu faço um vídeo, eu aprendo mais e mais do Senhor Jesus, eu aprendo, eu sinto e quero me aprofundar cada dia mais e mais nesse Deus maravilhoso, me jogar nos braços dele sem medo de cair, porque eu sei que estou seguro. Ele é a coluna principal da minha casa, da sua, das nossas vidas, entendeu? É Ele que protege. Aí você pode me perguntar assim, mas por que Ele deixa que alguém perca a vida, né? Que alguém seja tirado? É coisa é da natureza já, né? Já é assim mesmo. Deus, ele permite as coisas que eu e você às vezes não aceitamos, porque quando tira a vida de uma pessoa que nós amamos, né? E tem aquela palavra que diz que não cai uma folha seca de uma árvore se não for pela permissão do Senhor Jesus, e que tudo é permitido por Ele. Se eu disser a você que não é permitido por Ele, eu vou estar mentindo, entendeu? Tudo é permitido por Deus, independente de que seja minha mãe, alguém da minha família que ele queira levar, independente. Se adoecer e terminar ele levando, como é que diz? É o querer dele, é a vontade do Senhor que prevalece.
a gente sofre, mas temos que aceitar. Um dia a gente aceita, porque um dia a gente vai entender. Entendeu? Entenderam? Então que fique aí, gente, com essa palavra. Se pegue com o Senhor Jesus, porque não sabemos o dia de amanhã. Vocês estão vendo aí, cada dia mais acontece um desastre que acaba ceifando vidas de muitas pessoas de uma só vez, né? É desastre de aviões caindo, o caso mesmo daquele balão que acabou caindo também, né? Pegou fogo, que nem está o caso essa repercussão sobre a morte da Juliana, que nem vocês sabem, e você sabe muito bem que tá mostrando aí agora a cultura do local, como é que é, né? Não tem o local, não, o estado lá, a Indonésia, eles não têm os mesmos costumes que a gente e outros países também. Eles são dessa forma, não são preparados, né? É um país que é como se fosse cada um por si, né? Aqui nós brasileiros não, graças a Deus, nosso Brasil ele é um Brasil amado. O Brasil é amado por Deus, porque eu sou brasileiro e não estou dizendo isso porque moro no Brasil, mas eu acho o Brasil o país assim mais que prega o Evangelho, que mais procura o Senhor Jesus. Então a gente somos abençoados por Deus, né? Infelizmente aconteceu esse desastre aí, com esse acidente com a Juliana. Ela foi fazer aquela trilha ali é uma trilha muito perigosa. Eu mesmo não faria nunca, jamais, uma trilha daquela, e nem aconselho a ninguém que vá a um lugar daquele, porque ali é realmente o caminho para o inferno, na verdade. Então, gente, cada um de vocês procure a se divertir, sim, mas procure se divertir de uma outra forma. Não vão se aventurar nessas coisas aí, porque depois fica aí, ó, a repercussão, pessoas dizendo palavras contraditórias umas com as outras, e na verdade ninguém sabe o que na verdade aconteceu. Uns querem dizer que ela foi empurrada, mas gente, não tem condições de ela ter sido empurrada ali não. Ela ali é muito estreitinho e o erro foi que o guia deixou ela, né? Deixou ela e seguiu com os outros. Esse foi o erro. Agora, ela ter se acidentado, caído, eu acho que ela foi tentar dar algum passo para se mover, né? Andando, e acabou escorregando e caiu, né? E caiu em uma profundidade que deve ter quebrado algum membro, ninguém sabe. E depois escorregou, caiu mais profundo ainda. Então, gente, ali é um lugar onde há vários relatos, né, que as pessoas que caem ali não são salvas, eles não vão buscar, ficam lá, é a cultura deles para lá, é o jeito deles para lá, né, fica, mas não. É uma ilha turística, deveria ter toda uma infraestrutura, né, para todos que fossem, e com segurança. Apesar de qualquer segurança no mundo, eu ainda não iria, porque a minha segurança está no Senhor. E a palavra dele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás. E quando a gente faz
esses tipos de coisas, se aventurando, sabendo o risco que corre, a gente está tentando o Senhor, né? Estamos indo de encontro ao contrário da palavra do que ele nos ensina, do caminho que ele nos ensina. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E aquilo não é um caminho. Aquilo ali, se for um caminho, é um caminho para o inferno, na minha opinião. Porque a pessoa passar à beira de um vulcão daquele ali, é preciso, eu não sei não. Eu não sei, gente. Eu não sei. Não tenho nem resposta agora para isso. Mas fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. E uma boa noite.